Já pensou que a realidade pode ser muito mais estranha e surpreendente do que qualquer filme de ficção? Prepare-se, porque hoje vamos explorar 7 acontecimentos que desafiaram completamente a lógica e pareciam absolutamente impossíveis, até se tornarem fatos reais e documentados. Aperte os cintos, porque sua percepção do que é possível está prestes a mudar para sempre. Todos nós temos uma noção do que é normal e do que é fantástico, mas a história da humanidade está cheia de momentos em que a linha entre esses dois mundos simplesmente se apagou. O que vou te contar agora não são lendas ou mitos. São eventos reais comprovados que deixaram cientistas, historiadores e o mundo inteiro de queixo caído. Vamos começar com algo que parece saído de um pesadelo. Imagine uma cidade inteira começando a dançar sem parar contra a própria vontade. Impossível? Impossível. Não para os moradores de Estrasburgo, na França. Em 1518, tudo começou com uma única mulher, Frau Trofeia, que saiu à rua e começou a dançar fervorosamente. Em uma semana, mais de 30 pessoas se juntaram a ela. Em um mês, eram centenas. Eles não conseguiam parar. Dançavam dia e noite, até que muitos desmaiavam de exaustão, sofriam ataques cardíacos ou derrames. As autoridades, sem entender o que estava acontecendo, chegaram a construir um palco e contratar músicos, acreditando que a solução era deixar que eles dançassem até passar. Obviamente, isso só piorou a situação. A praga da dança durou meses e até hoje é um dos maiores mistérios da história médica. Seria um caso de histeria em massa, uma intoxicação por um fungo, ninguém sabe ao certo. Agora vamos para o céu. E se eu te dissesse que já choveu animais do céu? Parece roteiro de filme B, mas aconteceu. Em 2000, na cidade de Great Yarmouth, na Inglaterra, uma chuva de peixe surpreendeu os moradores. E não foi um caso isolado. Há registros de chuvas de sapos, aranhas e até mesmo vermes em várias partes do mundo ao longo da história. A explicação científica mais aceita é que trombas d'água ou tornados fortes podem sugar pequenos animais de lagos e rios, transportá-los por quilômetros e depois despejá-los em outro lugar. Imagine só abrir o guarda-chuva para se proteger da chuva e dar de cara com um peixe. A natureza realmente tem seus truques. O que você faria se encontrasse um objeto de metal complexo dentro de um bloco de carvão de milhões de anos? Impossível, certo? A humanidade nem existia, pois em 1912, trabalhadores de uma usina em Oklahoma, Estados Unidos, encontraram exatamente isso. Uma pequena panela de ferro embutida em um pedaço de carvão datado de mais de 300 milhões de anos. Esse objeto, conhecido como pote de ferro de Sulphur Springs, desafia nossa linha do tempo da evolução e da tecnologia. Como uma panela feita por humanos foi parar dentro de uma formação geológica tão antiga? Seria a prova de uma civilização antiga e desconhecida? Ou talvez uma viagem no tempo? Infelizmente, o artefato original desapareceu, deixando para trás apenas fotos e um mistério que alimenta a imaginação de muita gente. Vamos falar agora sobre sobrevivência. É possível um homem sobreviver após ser atingido por um raio? Não uma, não duas, mas 7 vezes ao longo da vida? Conheça Roy Sullivan, um guarda florestal do Parque Nacional de Shenandoah, nos Estados Unidos. Entre 1942 e 1977, Roy foi oficialmente atingido por raios em 7 ocasiões diferentes e sobreviveu a todas elas. Ele perdeu a unha do dedão, teve as sobrancelhas queimadas, o cabelo incendiado 2 vezes e sofreu queimaduras no peito e no estômago. A probabilidade de ser atingido por um raio uma vez já é baixíssima, 7 vezes. É estatisticamente absurdo, o que lhe rendeu o apelido de para-raios humano e um lugar no livro dos recordes. A história dele é um lembrete inacreditável da força e da resiliência do corpo humano, e também da imprevisibilidade da natureza. Agora, uma história que desafia a biologia. Uma galinha pode viver sem cabeça? A resposta deveria ser um não óbvio. Mas conheça Mike, o frango sem cabeça. Em 1945, um fazendeiro chamado Loyal Sun, no Colorado, foi cortar a cabeça de um frango para o jantar. Só que o machado errou a veia jugular e deixou intacta a maior parte do tronco cerebral. Para o espanto de todos, o frango, que ele batizou de Mike, não morreu. Ele continuou a andar, a tentar ciscar e até a tentar cantar. Lloyd decidiu cuidar dele, alimentando-o com uma mistura de leite e água através de um conta-gotas diretamente no esôfago. Mike, o frango sem cabeça,
viveu por mais de 18 meses, tornando-se uma celebridade nacional e viajando em turnês pelo país. A história dele é tão bizarra que parece mentira, mas foi amplamente documentada e estudada pela Universidade de Utah. Prepare-se, porque a sexta história vai mexer com a sua cabeça. Imagine um evento tão poderoso que foi ouvido do outro lado do planeta. Em 1883, a ilha vulcânica de Krakatoa, na Indonésia, protagonizou uma das erupções mais violentas da história registrada. A explosão final foi tão colossal que o som viajou ao redor do mundo 4 vezes. Foi ouvida a mais de 4.800 quilômetros de distância, na ilha de Rodrigues, perto da África. É como se uma explosão em Lisboa fosse ouvida claramente em Nova York. A onda de choque quebrou janelas a centenas de quilômetros de distância. A erupção gerou tsunamis com ondas de até 40 metros de altura e lançou tanta cinza na atmosfera que a temperatura global caiu por anos, criando pores do Sol espetaculares em todo o mundo que foram até pintados por artistas como Edvard Munch em sua famosa obra O Grito. O poder da Terra é algo que mal conseguimos compreender. E, finalmente, o evento que para muitos é a prova definitiva de que não estamos sozinhos, ou pelo menos de que há fenômenos que estão muito além da nossa tecnologia. Em 1908, uma explosão misteriosa e gigantesca devastou uma área remota da Sibéria, na Rússia. O evento de Tunguska liberou uma energia 1000 vezes maior que a da bomba de Hiroshima, derrubando cerca de 80 milhões de árvores numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. A onda de choque foi sentida a centenas de quilômetros, e o brilho da explosão iluminou o céu noturno da Europa por dias. O mais estranho, nenhuma cratera de impacto foi encontrada. A teoria mais aceita é que um meteoro ou cometa explodiu no ar antes de atingir o solo, mas outras teorias falam de um mini buraco negro passando pela Terra ou até mesmo da explosão de uma nave alienígena. Quase 120 anos depois, Tunguska continua sendo um dos maiores enigmas não resolvidos da ciência moderna, um lembrete poderoso de que o universo ainda guarda segredos que desafiam nossa imaginação. Da dança mortal à chuva de peixes, de objetos fora do tempo a uma explosão que achatou uma floresta sem deixar cratera. Essas histórias nos mostram que o mundo é um lugar muito mais misterioso e fascinante do que imaginamos. A realidade, muitas vezes, não precisa de roteiristas, ela escreve suas próprias histórias impossíveis. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, inscreva-se no canal O Incrível Mundo Real. Aqui, a realidade sempre supera a ficção.